Você sabia que tem dois ex-Bahia, inclusive formados aqui no Esquadrão, que estão no top 5 de notas do SofaScore na Copa Libertadores da América, que vem se destacando a esse nível? A gente vai falar sobre eles no vídeo de hoje, sobre o zagueiro que pode estar voltando e também sobre a avaliação do trabalho de Renato Paiva por especialista. Isso e mais no vídeo de hoje. Vamos que vamos. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você, torcedor tricolor, ficar bem informado. Meta de 1.500 likes nesse vídeo de hoje, clica muito no gostei, dá essa moral pra gente. Já vamos começar vendo que o nosso querido Bruno Garcês, lá do canal Sudaca Brasil, especialista em futebol sul-americano, falou sobre o trabalho de Renato Paiva. Eu tava com saudade de vocês. Boa noite a todos, Vitão, Barbaço, eu tava com saudade de vocês. Soltei um Twitter essa semana para provocar vocês para me chamarem mesmo. A ideia era essa. Tô brincando, não tinha nada disso não, é porque realmente eu sentia é uma sensação mesmo, né? Que a gente vai observando os jogos do Bahia ao longo do. Eu não assisti todos os jogos como vocês, mas consegui assistir alguns jogos. E a preocupação bateu, né? A preocupação bateu já alguns jogos atrás, desde aquele jogo do Sport. A gente vai acompanhando com cuidado, né? Cuidado para fazer as análises também, porque é muito cedo também para a gente avaliar um trabalho como um todo, mas a gente sente, né, que as coisas não estão indo bem, né? A gente percebe isso, né? E a gente que já viu, eu vi o trabalho do Renato Paiva de perto, né? Então eu fiquei um pouco assustado e por isso o Twitter preocupante que eu postei há pouco tempo e causou um alvoroço danado, né? Muita gente me xingando, muita gente concordando também, mas cria essa discussão. Acho que o debate aqui é importante para a gente falar um pouquinho do trabalho do Renato Paiva e do que ele já fez, né? O que é possível, porque muita gente fala ele é ruim, mas é ruim em quê? Você está avaliando só no trabalho do Bahia, né? Ok, o trabalho aqui ainda deixa um pouco a desejar, mas e você já conhece o trabalho dele? Até uma crítica que eu fiz hoje no meu Twitter também falando sobre o futebol sul-americano, é, é muito fácil você criticar vendo um jogo, assistindo os melhores momentos. Ah, esse time é fácil. Fácil por quê? Ah, porque está em último no Campeonato Chileno. Você sabe por quê ele está em último no Campeonato Chileno? Não. Ah, esse time é bom, ele é líder do Campeonato Islandês, ele é bom, ele está liderando. Não. Como que você sabe? Você acompanha os jogos? Então, houveram muitas críticas, eu entendo o torcedor do Bahia, eu também tenho minhas críticas ao Renato Paiva, tá? O que ele não está conseguindo implantar nesse time é notório, né? E também tem que ressalvar também as coisas boas, positivas. Eu sempre fiquei preocupado, o Barbassi e Vitor, quando eu falei do Dabove, que eu sempre, quando ele chegou no Bahia, eu falei isso inclusive na Band, que eu participei na Band Bahia falando sobre isso. Sim, no jogo aberto, né? Isso, no jogo aberto. E eu falei exatamente isso. Olha só, gente, o principal aqui, como o carro está andando e trocaram de técnico, o importante é os jogadores comprarem a ideia. Depois depois ela vai ser implantada. Né? No Dabove, nem os jogadores compraram a ideia. Quer dizer, a gente não viu, eu não consegui ver nem 10% do trabalho do Dabove. E olha que eu vi vários trabalhos do Dabove, inclusive vi trabalhos ruins no Dabove. Né? Um trabalho ruim no São Lourenço, né? Um trabalho ruim antes de pegar o Huracan, agora ele também não teve um trabalho muito bom, mas no Huracan você vê um trabalho bem feito. Eu vi o jogo ontem do Sport Cristal, por muito pouco eles não vão para os pênaltis, né? Um gol finalzinho, e o Huracan saiu eliminado. Mas é um time bem organizado. Eu até falava, gente, o Huracan caiu em pé, né? Pode reclamar o quê, mas caiu em pé. É um técnico bom, o Dabove. Não podemos falar que ele é ruim. Só porque ele não teve uma passagem boa no Bahia, não quer dizer que ele é ruim. Então a mesma coisa eu falo aqui. Será que os jogadores compraram a ideia, Renato Paiva? A gente percebe isso em campo que eles estão tentando fazer o estilo de jogo que ele quer. Porque o estilo de jogo dele é bem diferente com o restante dos técnicos aqui no futebol brasileiro. É um estilo mais parecido não estou querendo comparar, mas é o que mais parece com de Sampaoli, de Bielsa, time posicional, com amplitude, né? Com o time com as calças curtas, que eu falo, que é o time com as linhas adiantadas, com os zagueiros adiantados, que causam um ataque na defesa, né? Quem é torcedor, ofensivo demais, né? Só que eu fico assim, poxa, acho que já deu para dar um equilíbrio defensivo, pelo menos uma recomposição melhor, um pé de pressiona melhor, mais bem feito, sabe? Que acho que a preocupação agora é resultado. E é por isso que eu fico preocupado com o Renato Paiva, né? Será que os jogadores estão realmente comprando, ou chegaram a um ponto, compramos a ideia dele. Aí foi passando, os resultados não foram, né, chegando, e aí você, ixi, o que o professor tá pedindo, acho que não vai dar certo, amigo. Não vai dar certo. Sabe? A sensação que eu tive depois do 6-0 é que muitos largaram mão. Né? E não sei se todo o grupo está fechado com esse tipo de jogo, com esse estilo de jogo, se todo o grupo está desse jeito. Né? Vamos lembrar que também, quantos jogadores foram contratados? 14? 14 ou 15, acho 14. Acho que foram 14. Olha só, a mudança enorme do grupo e do elenco. Então, são discussões que a gente pode colocar aqui em pauta, mas eu ainda tenho minha desconfiança que o grupo não tem. Isso é claro, não está assimilado o estilo de jogo dele. Né? Agora, será que eles querem realmente assimilar o jogo que ele quer implantar?
Será que querem? Porque são erros, às vezes, até bobos, que a gente viu outro dia. Né? São erros até primários, né? Saída de bola com o goleiro, uma displicência, um perde-pressione naquele gol do Vitória no contra-ataque, que, cara, eu não entendi. Foi o 8, foi o Iago. Acho que foi o Iago, Foi o Iago. Felipe. O Iago Felipe e o Caulias não fizeram um perde-pressione lá, que deveria ser feito. E o Vitória arruma um contra-ataque. Era o primeiro jogo de Iago como titular, por sinal, né? Porque o Acevedo tava suspendido, né? O Acevedo, inclusive. Então, assim, são bobeiras, displicências, que a gente percebe que o time ainda não está no ritmo que o Renato Paiva quer. Né? Mas a gente vê uma diferença de postura de jogo, a parte ofensiva, amplitude, né? Mas ainda não vieram os resultados. Eu acho que talvez seja a hora do Renato concentrar mais no sistema defensivo, treinar mais a parte defensiva, para que os resultados tragam uma mochila menos pesada aqui para ele, para que ele consiga trabalhar depois com mais tranquilidade. Cara, não adianta ter um futebol ofensivo maravilhoso igual do Bielsa. Se os resultados não vierem, esquece. O torcedor não vai querer isso. E isso eu falei muito quando tem Sampaoli. Eu falei muito com o BKC também, que às vezes tinha lá no Defensa e Justiça, tinha um jogo propositivo, um time ofensivo, mas não tinha aquele equilíbrio defensivo, e eu reclamava isso. O time do Gringo Reis também tinha isso, mas aos poucos eles foram acertando. Né? E o próprio Renato Paiva, eu tô alongando demais, né, gente? Depois a gente toca nesse assunto. Nada, pode falar, fique à vontade. Estou antecipando muito aqui. É porque o Renato Paiva também teve isso. Quando ele chegou no Independente Del Valle, eu estava até procurando, não conseguia achar aqui as reportagens que tinha, um questionamento do trabalho dele. Porque ele pega um time vencedor, do Ramírez, né, que oscilava muito, tá? Era um time vencedor, mas que oscilava muito no estilo de jogo, e principalmente nessa parte defensiva tinha problemas também. E ele aos poucos vai ajustando o time. Nos primeiros chegou a ter um jogo que foi 4-4, né, um jogo absurdo lá do Independente Del Valle, não vou lembrar contra quem. E aí você vê que ele tinha problemas para ajustar a defesa. Só que ao longo do tempo, ao longo da temporada, ele foi ajustando. Né? Eu coloquei esses números outro dia no Twitter. No primeiro turno do Campeonato Equatoriano, ele acho que tomou 19 gols em 15 jogos. É uma média mais ou menos, né? Mas não é ruim. Só que no segundo turno, em 15 jogos, ele tomou 9 gols. 9. E ele mesmo, o próprio Renato Paiva falava no final do campeonato, falou assim, a gente conseguiu o equilíbrio defensivo durante a temporada. Foi durante a temporada. Então eu conseguia fazer linha de impedimento e um perde-pressiona tão perfeito que eu não precisava nem orientar mais os meus jogadores. Já estava tudo automático. Né? Mas isso foi com o tempo, isso foi com o treino, né? Isso foi com um calendário diferente. Então, onde está o erro do Renato Paiva nisso? Ele sabe como funcionar o campeonato, o calendário do brasileiro. Talvez ele não tenha vivido ele, mas conhecimento ele tem sobre ele. Tá aí, rapaziada, a opinião do nosso querido Bruno Garcês sobre esse momento de Renato Paiva. Ainda há esperança para você, torcedor tricolor. Ele falou sobre o caso lá do Del Valle, que ele conseguiu encaixar a equipe, caiu a quantidade de número de gols sofridos, enfim, fala nos comentários, o espaço está aberto para você, torcedor tricolor. Vamos falar sobre ex-Bahia na Copa Libertadores, olha aí, ó, jogadores com as maiores notas SofaScore na fase classificatória da Libertadores 2023, 8.35 para Jean, que hoje está no Cerro Porteño, tem ali Paulinho segundo, terceiro Ignacio do Sport Cristal, né, e mais dois jogadores ali estão nessa lista, tá? Com a média mais alta. Isso simboliza que, na análise de dados, de números, né, de scout deles, eles performaram bem, tiveram um aproveitamento proporcionalmente grande, né, em cada aspecto levado em consideração para cada posição, né? Então, no SofaScore, eles estão bem valorizados aí com média interessante. Infelizmente, Ignacio não chegou a um acordo para permanecer, né? Foi liberado, fechou com o Sport Cristal. E Jean, né, passou por aqui, cogitaram trazer ele novamente, inclusive o Belintani falou sobre isso em alguma oportunidade, mas ele segue lá no Cerro Porteño e segue brilhando, né? Eliminou aí o Fortaleza fazendo defesas absurdas nessas partidas, né? Defendendo um pênalti ainda. Bom, gente, vamos falar sobre um zagueiro que pode estar voltando para o Esquadrão de Aço. Lembra dele? Gustavo Henrique está emprestado para o Botafogo lá de Ribeirão Preto. A galera do Esquadrão 1000 volts trouxe aí. O zagueiro Gustavo Henrique, que estava emprestado ao Botafogo de São Paulo, pode estar retomando ao Bahia. O atleta emprestado desde abril de 2022 tinha contrato com a equipe paulista de 1 ano de duração. Estamos verificando mais informações. Foi essa notícia aí sobre o Gustavo Henrique. O que a necessidade não faz, né? O Bahia precisando aí de zagueiro, né? Não duvido de estar cogitando essa possibilidade de trazer o atleta de volta antes do fim do contrato, que já está próximo de se encerrar, né? E tá aí, ó, algumas coisas importantes para a gente poder falar de Gustavo Henrique, né? Que tem contrato até o dia 30 de abril de 2023, né? Mais um mês e pouco aí de contrato.
lá com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, depois vem pro Bahia. Com o Bahia ele tem um contrato um pouco mais longo até o final de 2024, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver o que é que vai rolar, e você, torcedor tricolor, o que é que acha do Gustavo Henrique? O espaço tá aberto aí nos comentários, valeu? É isso, galera, tamo junto, se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Forte abraço, até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?